Olá, você está sintonizado na Web Rádio Universitária UFDPAR e está começando mais uma edição do programa Universidade, o espaço que conecta você ao que acontece na nossa instituição. O programa de hoje é especial, celebramos 8 anos de emancipação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, comemorados no último dia 11 de abril. Uma trajetória marcada por crescimento, conquistas e compromisso com o desenvolvimento da nossa região. E para falar sobre esse momento tão importante, recebemos hoje a principal liderança da nossa universidade, o reitor da UFDPAR, professor doutor João Paulo Sales Macedo. Professor, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária UFDPAR e é uma satisfação recebê-lo. Bom dia, Lohane, bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. É um prazer estar aqui falando para os ouvintes do programa, cumprimentar naturalmente o professor Leandro, que dirige esse importante projeto para a universidade, que tem contribuído junto com toda a equipe aqui envolvida, a professora Raide, que é a coordenadora da comunicação institucional, a professora Geórgia, do curso de licenciatura em ciências biológicas, que também tem contribuído aqui com a direção de jornalismo, e naturalmente a Bruna, a Elis, a Ana Catarina, você, Lohane, e toda a equipe que tem feito esse belíssimo trabalho. Dizer que comemorar os 8 anos da Universidade Federal do Delta do Parnaíba é uma honra para todos nós que fazemos a comunidade acadêmica da UFDPAR e, ao mesmo tempo, reconhecer o caminho percorrido da história do Campus Ministro Reis Veloso ao longo de mais de 50 anos, desde do ano de 1975, mas, sobretudo, anteriormente a isso, com a instalação da Faculdade de Administração do Piauí, quando foi criada, depois integrada à Universidade Federal do Piauí, em 1971, e de lá para cá tem sido uma história que esse campus tem construído de muito êxito, de muita coragem, e o trabalho que se consagrou, né, primeiro com a emancipação da universidade e depois, ao longo desses 8 anos, é um trabalho de muita conquista, não só para nós, professores, professoras, servidores técnicos administrativos, os estudantes, os funcionários terceirizados, a sociedade em geral de Parnaíba, mas, sobretudo, a população que reside nessa região, a região do Delta do Parnaíba, de muitas vocações, de muitas potencialidades. E esse trabalho umbilical hoje que a universidade desenvolve com o seu território reflete na importância e na grandiosidade do que é fazer o ensino superior público, de qualidade, inclusivo e, sobretudo, referenciado socialmente. Então, a universidade está de parabéns, viva a UFDPAR, e é um prazer estar aqui, poder conversar sobre a nossa universidade. O prazer é nosso em recebê-lo. E, professor, são 8 anos. A sua gestão ela tem sido marcada por importantes conquistas. Quais avanços o senhor destacaria como os mais significativos nesse período? Lohane, eu poderia destacar muitas coisas. Poderia destacar os avanços que nós tivemos do ponto de vista das conquistas mais recentes de ampliação de infraestrutura. Poderia destacar os projetos estruturantes que nós temos desenvolvido no âmbito do ensino, com implantação de novos cursos, seja de graduação, seja de pós-graduação, no âmbito da pesquisa, no âmbito da extensão, no âmbito da inovação, no âmbito da produção científica. Mas eu queria destacar mesmo essa retomada do sentimento de pertencimento que nós estamos construindo e estamos consagrando, todos nós que fazemos a universidade, né, os 3 segmentos, como eu já falei, professores, servidores técnicos administrativos, estudantes, mas, sobretudo, a sociedade. Então, esse sentimento de pertença, de valorização institucional, de contribuição para o engrandecimento do nome da nossa universidade,
o reconhecimento que a universidade tem tido nos 4 cantos, não só do estado do Piauí, mas no Nordeste brasileiro, no país, né? E eu poderia dizer também o reconhecimento em outros países das articulações que a universidade tem feito. Então, isso é que tem, de fato, consagrado, na minha opinião, o grande valor, o principal valor, que é a marca desse momento que a gente está vivendo na universidade. Eu gosto de dizer que isso não é a marca de uma gestão. É claro que a gente contribui para o direcionamento desse processo, mas a união desses esforços num sentimento comum, eu penso que é a principal marca desse momento que a gente está vivendo, e naturalmente tem muitos corações, muitas mentes envolvidas nesse grandioso projeto de firmamento, de afirmação da nossa universidade, nesse grande projeto estruturante e de desenvolvimento e de contribuição para essa região. Sim. E, professor, recentemente a universidade aprovou 2 novos cursos de graduação, o bacharelado em Inteligência Artificial e o bacharelado em Música. O que a criação desses cursos eles representam para o UFDPAR e como essas novas graduações dialogam com as demandas aqui da sociedade atual, principalmente dessa região aqui de Parnaíba? Essa é uma pergunta fundamental, Lohane, porque esses são os 2 primeiros cursos abertos na universidade depois da criação da UFDPAR, da emancipação do campus Ministro Reis Veloso. Eu não poderia deixar de pontuar que antes deles nós abrimos 2 cursos do PAFO Equidade, que ele é um programa temporário, né, mas também são 2 importantes cursos regulares da universidade, evidentemente só de uma única entrada, que é o curso de Educação Especial e Educação Exclusiva, Educação Especial e Educação no Campo. São 2 formações em licenciatura, né, que também é uma demanda local importante e que a universidade atenta por meio do programa que foi lançado pela CAPES. A gente concorreu em edital e estamos desenvolvendo essas formações importantes, conduzidas por nossa equipe de professores, fundamentalmente coordenada pelos professores da área da licenciatura em Pedagogia, da licenciatura em Ciências Biológicas e também em Matemática, que congregam ali o núcleo que conduz o processo formativo sob a coordenação naturalmente institucional da professora Patrícia Lemos. Já os cursos de graduação, de bacharelado, tanto em Inteligência Artificial e de Música, é uma grande resposta que a universidade dá nesse seu projeto de desenvolvimento e de estruturação institucional para que a gente dialogue com as demandas que estão colocadas. Perceba, a universidade ela estava praticamente consolidada em 12 cursos de graduação, dentre os quais a gente elenca esses cursos fundamentalmente na área da saúde, que é uma área fortíssima na universidade, na graduação e na pós-graduação, aí compostos no caso da graduação, a medicina, a biomedicina, a fisioterapia e a psicologia. Nós temos a própria área de formação de professores, que eu acabei de citar, licenciatura em matemática, pedagogia e ciências biológicas, né, com a formação em educação. A gente tem a área, naturalmente, de sociais aplicadas, e aí nós temos os cursos mais clássicos da universidade, administração, ciências econômicas, ciências contábeis, o próprio turismo, né? A gente tem na área aí das exatas apenas um curso, exatas e agrárias, na perspectiva da engenharia de pesca, que dialoga muito pela sua interface e pela economia turística e economia pesqueira aqui da região, naturalmente com a questão das sociais aplicadas, mas fundamentalmente é um curso da área de exatas. E a gente abre a universidade fundamentalmente para 2 grandes áreas. Uma é a área de tecnológicas, que aí a gente fortalece inclusive o curso de engenharia de pesca, mas também a gente fortalece com o curso de inteligência artificial, com a área de tecnológicas,
todos os outros cursos da universidade, porque a inteligência artificial está hoje completamente presente no dia a dia da população brasileira, mundial e, naturalmente, também na educação, na formação profissional. E a gente abre um outro vetor de desenvolvimento que é o campo das artes, né, com o curso de música. Então, esses dois cursos consolidam a Universidade Federal do Delta do Parnaíba em 5 grandes áreas do conhecimento, ou seja, consolida a universidade vocacionada para essas 5 grandes áreas do conhecimento, onde daí a gente pode emergir novos cursos futuros, consolidando essas 5 grandes áreas e, naturalmente, dialogando com a vocação da nossa região. Parnaíba, Lohane, ela é um celeiro de conhecimento e de agentes tecnológicos. Então, tem meninos e meninas trabalhando no campo das tecnológicas, nesse ecossistema tecnológico e de inovação de Parnaíba, que tem conexões direto com o mundo do trabalho, inclusive exterior, trabalhando das suas casas, né? E, naturalmente, o curso de música dialoga fundamentalmente com a economia criativa, a economia turística, as vocações populares e culturais da própria região, de modo a gente fortalecer o aspecto cultural e artístico tão potente da região, mas também precisando aí de uma força do ponto de vista do que a universidade faz em ensino, pesquisa, extensão e inovação, para que a gente possa contribuir para esse desenvolvimento nas várias frentes vocacionadas da região do Delta do Parnaíba. Então, podemos dizer que a criação desses cursos engloba esses 5 eixos e marca um novo momento aqui na nossa universidade. Certamente. Estamos conversando com o reitor da UFDPar, professor Dr. João Paulo Salles Macedo, sobre os avanços e conquistas da universidade ao longo da sua gestão e um momento especial da celebração dos 8 anos da instituição. E no próximo bloco vamos falar sobre os grandes investimentos de infraestrutura e o impacto direto dessas ações para a universidade e para a nossa região. Estamos de volta com o programa Universidade. Vamos falar agora sobre o Hospital Universitário. Um dos marcos mais importantes é o início da construção do Hospital Universitário aqui da UFDPar. Professor, qual a importância desse projeto para a universidade e para a população da região? Olha, esse projeto, Lohane, ele é um projeto estruturante para a universidade e para a região do Delta do Parnaíba. Não só para Parnaíba, que tem uma centralidade no campo da saúde da máxima importância na região norte do Piauí. Para você ter ideia, nós temos nessa região do norte do Piauí, pegando aqui ao lado o Ceará, nessa faixa que vai até a Serra da Ibiapaba, e pegando aqui ao lado o estado do Maranhão, nessa faixa que a gente tem dos chamados a região dos Lençóis, a gente tem uma população que gravita nessa região e que acessa como polo da centralidade de Parnaíba, seja educacional e seja principalmente na saúde, naturalmente no comércio e setor de serviço, cerca de 2 milhões de pessoas. Então a gente está falando de pessoas que buscam a cidade de Parnaíba para ter acesso a serviços de saúde, para ter acesso à assistência em saúde. E, naturalmente, a gente, enquanto uma instituição vocacionada para a área da saúde, com esses 4 cursos de graduação, com mais os cursos de pós-graduação nível mestrado e doutorado, seja em biotecnologia, seja em ciências biomédicas, seja em psicologia, seja em saúde da família, e seja ainda nos programas de residência do multiprofissional. E eu queria trazer mais um dado. Nós não estamos abrindo esse ano apenas 2 cursos de graduação. Nós também estamos abrindo 2 novos programas de residência multiprofissional. Um na área de saúde da mulher e outro na área de cuidados intensivos hospitalares. Então, significa que a universidade, de fato, está se consolidando na área da saúde. Então, o hospital universitário, ele é um projeto estruturante dessa instituição e, naturalmente, do estado do Piauí. E nesse sentido ele vem para alavancar a assistência médica,
né, assistência em saúde, mas ele vem, sobretudo, para contribuir com a formação de profissionais de excelência. Quem forma de excelência está provado no nosso país que é as instituições públicas. Está aí o resultado do ENAMED, que nós fomos contemplados com muito esforço e expressa a qualidade da nossa formação, no caso da formação médica, com nota 4 no ENAMED. Uma nota 4 no ENAMED coloca o nosso curso, que tem 10 anos, né? Ele foi criado em 2014, 12 anos esse ano, de modo que esse curso está no mesmo patamar de excelência dos outros cursos das instituições públicas do estado do Piauí, a nossa co-irmã federal do Piauí e a nossa co-irmã estadual do Piauí. Isso fez de muito orgulho para a universidade. Então, um hospital universitário, ele vai trazer formação de qualidade, onde a gente vai ter um hospital com 100 leitos de internação, 20 leitos de UTI. Nós teremos aí procedimentos de média e alta complexidade para treinar os nossos alunos, os nossos futuros profissionais, em procedimentos que sequer são realizados hoje nessa região e na cidade de Parnaíba e, sobretudo, oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, porque será um hospital pela nossa EBSER, que agora se chama a HU, né? Do Brasil. Então, nesse aspecto, o hospital universitário é um projeto estruturante e fundamental que nós demos esse passo concretizado com o início das obras. Excelente para cá, para nossa região, para todo o estado do Piauí, Ceará e Maranhão. Outro avanço muito importante foi a construção do novo prédio acadêmico, com ampliação de salas e laboratórios. O que essa nova estrutura representa para o crescimento da universidade? Olha, Lohane, essa é uma outra ação estruturante da universidade, né, que eu tenho o prazer de estar assistindo e estar conduzindo esse processo, porque a nossa universidade, quando ela se emancipou, o campus se emancipou da Universidade Federal do Piauí, nós praticamente, o que é que nós assistimos ao longo dessa história? A mudança do nome da instituição, do CNPJ da instituição. Mas nós mantivemos praticamente a mesma estrutura física que já existia antes da lei de criação em 2018. A nossa estrutura predial, a nossa infraestrutura era praticamente a mesma, tá? A única novidade que aconteceu concretamente foi a construção da escolinha de aplicação, que foi um grande feito, sem nenhuma sombra de dúvida, dando melhores condições ali para a realidade da formação das nossas crianças, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de Parnaíba, num projeto desde a década de 80, do final da década de 80, em 87, né? Então, quando a gente se transforma em universidade, nesse processo de conquista da nossa autonomia, a gente carece de pessoal, a gente carece, seja docentes e seja servidores, e a gente carece de infraestrutura, porque a universidade teve que assumir toda uma estrutura administrativa que antes era feita pela nossa Universidade Federal do Piauí. E como fazer isso? Instalando pró-reitorias, instalando estruturas administrativas e de gestão acadêmica com a mesma estrutura física. Hoje a gente vive sufocado de falta de espaços para os cursos de graduação, sobretudo ocupando salas de aula do prédio da medicina, historicamente desde de 2018, quando se estrutura a universidade. Então, todo esse trabalho de negociação, de conversa, de diálogo e de apresentação de projetos para o Ministério da Educação para compreender a necessidade da universidade foi feito no ano de 2023, no ano de 2024, onde a gente teve, então, o lançamento do PAC das universidades para poder a gente avançar com infraestrutura. E não tinha outra prioridade a não ser um novo prédio acadêmico para a gente poder deslocar salas hoje que são ocupadas pela estrutura administrativa para
outras estruturas que certamente vão ficar agora disponíveis quando a gente levar e ocupar a nova estrutura acadêmica com os cursos da universidade. E aí a gente vai ter mais espaços para as atividades finalísticas da universidade, mas também para as atividades administrativas da universidade. Fora 40 salas de aula, Lohane, que a gente vai ter nesse prédio, a gente vai ter ainda nos 4 andares 2 salas voltadas para laboratório multiuso e laboratório de informática, que é uma outra demanda dessa instituição, que a gente só tem a gente só tem 2 laboratórios de informática para toda a estrutura da universidade. Além disso, a gente tem também a nova estrutura da biblioteca, que a gente vai ampliar os gabinetes de estudos individuais para sair de 70 para 150, ou seja, a gente vai dar melhores condições de estudo para os nossos estudantes. E além disso, a gente vai ter uma condição de um prédio numa nova paisagem em frente à universidade, valorizando agora a instituição, né, com todo o simbolismo e identidade da universidade no prédio, e no último andar a gente vai ter uma área de uma vista belíssima, de um rooftop, ou seja, outro espaço para a universidade, onde a gente pode estar realizando eventos, onde a gente pode estar realizando outras ações para poder fortalecer a convivialidade e o bem-estar na nossa instituição. Então, esse é um prédio que ele tem um apreço enorme, né, no sentido de marcar esse novo ciclo da universidade. Tanto o hospital universitário, quanto o prédio acadêmico, quanto a ampliação do refeitório do restaurante universitário, que também foi aqui lançado a autorização do processo de licitação pelo ministro Camilo Santana quando teve no início do ano, significando então mais avanços. E não só isso, eu peço ainda mais um tempinho sobre essa pauta para dizer que a gente está avançando com captação de recursos frente ao CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP, que é uma agência de financiamento estatal, onde a gente deu um novo passo. Nós captamos 4 financiamentos de projetos estruturantes para laboratórios em termos de equipamentos. E agora a gente apresentou uma nova proposta, que a gente está torcendo para que seja aprovada, que vai ser uma nova estrutura do prédio de pesquisa da universidade. E aí, se nós formos contemplados, estamos torcendo para que isso aconteça, nesse edital, a gente vai ter na estação de aquicultura uma nova estrutura para compartilhar com laboratórios multiusuários a estrutura do biotério para fortalecer a área da pesquisa na nossa instituição, que é uma instituição que passa a ter projetos estruturantes, coisa que não tínhamos na universidade, enquanto ações organizadas, planejadas e estruturantes para a nossa universidade. E todos esses investimentos fazem parte de um plano maior de expansão. Reitor, como que o senhor projeta o FDPAR, como que o senhor imagina o FDPAR para os próximos anos? Olha, Lohane, essa é uma pergunta maravilhosa, porque nós no esforço dessa comunidade acadêmica que a gente tem, que é muito corajosa, a gente aprovou o Plano de Desenvolvimento Institucional, ou seja, o PDI dessa instituição. Então, todas essas ações, elas são ações que foram construídas, planejadas, dimensionadas nesse plano. Então, para os próximos anos, naturalmente, a gente vai atualizar o nosso PDI, que ele vai até 28, né? Mas penso, Lohane, que a gente precisa espraiar a universidade para essa região, seja através do ensino, seja através, inclusive, do ensino de qualidade na modalidade à distância para a universidade. Nós não vamos conseguir chegar aos 77 municípios dessa região toda com a presença física da universidade. Então, nós já aprovamos o credenciamento, a autorização da universidade, melhor falando, junto ao MEC, com a portaria, para a gente avançar com o ensino à distância de qualidade, né?
não só o ensino, mas ações extensionistas também à distância, com plataformas que podem chegar, como outras universidades fazem, para a população de maneira geral. Então, eu penso que isso é uma ação que nós devemos projetar a universidade do ponto de vista de criar as condições para estruturar isso. Uma outra coisa que eu penso que é muito importante é como é que a gente consegue avançar, mesmo com os limites que a gente tem hoje no Estado brasileiro para o financiamento na educação pública, mas como é que a gente consegue avançar, de fato, com a presença física da UFDPar para além do município de Parnaíba. Então, nós precisamos fazer estudos, volto a dizer, planejamento e ações estruturantes e, ao mesmo tempo, muito diálogo com o governo federal e com a instância estadual e municipal. Tá? Então, a gente precisa avançar como é que a gente pode criar condições, ter condições asseguradas e, ao mesmo tempo, ter um planejamento e um projeto de levar a abertura de novos campos para a universidade em outras regiões, seja aqui do Piauí, seja no próprio Ceará, seja no estado do Maranhão, de modo que a gente possa ter a condição, como existem outras instituições, de uma universidade com novos campos, ou seja, uma universidade multicamp. Para você ter ideia, a UFNT já nasceu multicamp, né, que nasceu junto ali das supernovas, as últimas universidades criadas. A Jataí tem outras unidades, tá, fora do município de Jataí, né, e dentre as supernovas, elas têm se organizado para poder avançar nesse projeto de desenvolvimento por meio da educação, transformando vidas e transformando a própria região. Então, eu penso que esse é um caminho que a comunidade precisa voltar-se de maneira sóbria, com planejamento e com projetos estruturantes para que a gente possa avançar. Além de qualificar mais as nossas ações de ensino, pensar em abertura de novos cursos, pensar no fortalecimento da pós-graduação, no impacto da pesquisa, no impacto da extensão, avançar mais nas ações de inovação, fortalecer processos de inovação metodológica e pedagógica dos nossos currículos, trazendo mais a realidade do nosso estudante que está sendo formado no UFDPar, que ele esteja mais próximo do mundo do trabalho, reconhecendo a sua ação quanto agente ativo de transformação, para que a gente possa, de fato, ter um estudante e um futuro profissional que faça a diferença, que é o que a gente tem feito hoje na história da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Professor, nós sabemos que a universidade tem um papel social muito forte. Como que todas essas ações contribuem para um desenvolvimento social, econômico e educacional aqui da região? Olha, Lohane, essa é a principal vocação da nossa universidade. Para você ter ideia, 85% dos nossos estudantes, inclusive aqueles que agora ingressaram na universidade, são oriundos da escola pública. Então, isso é uma revolução, né? Ou seja, nós temos parte dos nossos estudantes que ingressam na universidade pela lei de cotas, 50%, mas a gente tem, na ampla concorrência, estudantes também ingressando na universidade que são oriundos da escola pública. Então, esse é o valor social, é o peso social, é o peso do desenvolvimento desse projeto de uma universidade interiorizada. Então, é esse projeto. Esse é um projeto que ele é um projeto do Estado brasileiro, tá? E essa é a revolução, é a transformação que esta universidade faz. E para isso, o desafio é não só a gente ampliar o acesso, mas, sobretudo, o desafio é como é que esses alunos permanecem na universidade, né? Nós temos que pensar a permanência tanto dos alunos da graduação quanto a permanência dos alunos da pós-graduação. Para você ter ideia, o que é que faz uma política forte de permanência? A gente tem hoje cerca de 75% dos nossos alunos de pós-graduação como bolsistas. Olha a diferença que isso faz, tá? Esse é um feito extraordinário. A gente não via isso há 4 anos atrás, tá? A gente não via isso há 4 anos atrás.
Então, ter alunos de pós-graduação como bolsistas, 75% deles, é um feito extraordinário, porque isso dá condições de permanência e de você fazer com qualidade e ter a centralidade desse processo formativo na sua vida. Na graduação, a gente ainda tem dificuldades. A gente tem dificuldades mesmo avançando com ações de bolsas, seja bolsas de monitoria, bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, bolsas de apoio administrativo, que nós, em 2023, aumentamos o valor dessa bolsa de R$400, que era a época, para o valor de R$700. Tá? A gente precisaria, na verdade, de mais orçamento para ter a atualização desses valores da bolsa, mas nós aumentamos em 70%, 75% o valor dessas bolsas. Na assistência estudantil, a gente ainda tem dificuldade, porque a gente mantém o mesmo número de bolsas, porque o orçamento que vem para assistência estudantil, ele não tem ganho proporções conforme a necessidade dos nossos estudantes. Além disso, a gente tem uma política do restaurante universitário que faz toda a diferença na universidade. E aí eu gostaria de aproveitar que, mesmo vivendo esse momento mais delicado que a gente está tendo no momento de greve dos servidores técnicos administrativos e que naturalmente tem o nosso reconhecimento, esperamos que as negociações possam avançar o quanto antes para a gente voltar à universidade à nossa condição de normalidade, reconhecendo o direito da greve dos servidores e da sua pauta nacional, que é muito importante, mas com toda a dificuldade que a gente tem naturalmente com as paralisações que têm acontecido na universidade, de alguns setores sobretudo, nós tomamos medidas excepcionais de estender o prazo de pagamento das bolsas dos estudantes que já estavam recebendo, enquanto a gente não tem abertura dos novos editais, e estamos naturalmente dialogando com o comando local de greve e com o setor competente para que a gente possa retomar o lançamento desses editais o quanto antes, que é exatamente o compromisso que a gente tem. Sexta-feira mesmo, nós assinamos uma outra portaria que foi publicada, que foi também a renovação do prazo de pagamento dos estudantes que têm auxílio creche na universidade. Estamos tentando encontrar saídas para os alunos ingressantes, que é o maior impacto que a gente tem. Então, desse ponto de vista, eu estou colocando esses pontos para colocar, primeiro, do nosso compromisso, reconhecendo que esse é o maior desafio da nossa instituição e, na verdade, das universidades federais de todo o país, que é garantir a permanência para que a gente tenha cada vez mais alunos oriundos, inclusive aqueles que são os primeiros membros da família a terem acesso à universidade, como a gente tem muitos casos na universidade. E é isso que garante o desenvolvimento e a transformação dessa região. Ou seja, uma universidade mais próxima, com acesso a vários grupos que antes não tinham acesso à universidade, no sistema de cotas que nós temos, mas também com a permanência desses estudantes para que eles possam transformar a sua realidade. Volto a dizer, esse é o maior valor e a maior contribuição para o desenvolvimento para a região que a educação pode dar. E para encerrarmos, que mensagem o senhor gostaria de deixar para a comunidade acadêmica e para a população que acompanha o trabalho da universidade? Olha, eu quero deixar assim uma mensagem de muita celebração, de muito reconhecimento e que a gente possa continuar em uníssono nesse trabalho de cada vez mais elevar o nome da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, cada vez mais fortalecer o nome da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, porque a gente está fortalecendo o nosso trabalho, está fortalecendo o nosso compromisso enquanto instituição educadora, enquanto instituição transformadora dessa região de vidas e ao mesmo tempo da própria população. Então minha mensagem é muito celebrativa, de muita comemoração, mas de muita valorização de tudo que é feito na universidade. Agradecer a cada um dos estudantes, agradecer a cada um e a cada uma dos servidores técnicos administrativos, dos funcionários terceirizados, dos nossos professores e da própria sociedade nesse trabalho colaborativo que a gente tem feito. Se não for esse trabalho dialogado, esse trabalho onde o nome da instituição
onde o valor que a instituição entrega seja o principal eixo condutor de tudo que a gente faz nas nossas vidas aqui na instituição, se não for isso, nada desse trabalho, ele é reconhecido. Então, eu tenho a felicidade de estar à frente na universidade, reconhecido pela comunidade acadêmica nos últimos 3 anos, tá? Enquanto primeiro reitor eleito da universidade, mas, na verdade, todo esse trabalho, ele é fruto desse esforço coletivo que nós fazemos em prol do engrandecimento do nome da universidade. Então, quero agradecer, celebrar junto esses 8 anos e que a gente tenha, cada ano, comemorando com muita força o aniversário desta universidade, que tem um respaldo e tem um impacto que tem sido visto e compreendido por muitas pessoas no país, sobretudo. Onde a gente anda, estudantes, a professores, servidores, se escuta falar bem de tudo que a universidade faz. As pessoas elogiam os nossos estudantes onde a gente passa, da capacidade deles, do compromisso deles. É muito bom escutar isso, porque isso expressa todo o significado do trabalho dessa instituição muito séria e que conquistou um lugar que nunca mais vai ser retirado dela, que é essa força que ela tem. Então, a minha mensagem é que a gente continue fortalecidos, firmes, com essa coragem e esse senso de um compromisso social indestrutível. Então, ou seja, esse caminho que ele só tem a se fortalecer e se engrandecer cada vez mais. Então, quero deixar essa mensagem de muito propósito e que a gente continue nesse trabalho firme que a gente tem feito. E eu não poderia, Lohane, deixar de dizer do trabalho que a Web Rádio tem feito nesse sentido, de difundir o conhecimento, de difundir a cultura, de difundir a arte, de difundir a produção dos nossos agentes transformadores de Parnaíba e da região, nessa conexão com as nossas raízes, com essa conexão com a nossa história, com essa conexão com a nossa cultura, com a nossa arte, com a nossa produção de saberes, não só científicos, mas também de toda a gente, de toda a população que habita nessa região. Então, o trabalho de vocês é um trabalho fantástico, um projeto que nasceu lá no ano passado e que a gente apoiou e vai continuar apoiando. E não só, a gente quer que a rádio ela se transforme numa rádio modular, né? Ou seja, em estação FM, para que ela chegue em muitos cantos, em muitos ouvidos, e corações e mentes, e as vozes das pessoas que fazem a universidade e dessa região tenha espaço na rádio como tem tido. Então, quero parabenizar esse trabalho, porque esse trabalho, de fato, é de muito coroamento e expressa o que a universidade tem feito. Então, parabéns a você e parabéns toda a equipe em nome do professor Leandro. Professor, muito obrigada. Todos nós aqui da Web Rádio agradecemos. É muito importante e a gente fica muito feliz pelo trabalho que nós desenvolvemos aqui. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Universidade e por compartilhar conosco um panorama tão importante sobre os avanços e futuro da UFDPAR. E você que está nos ouvindo, celebramos 8 anos da nossa universidade, uma instituição que cresce, fortalece e reafirma diariamente o seu compromisso com a educação pública, ciência e transformação social. O programa Universidade fica por aqui. Continue sintonizado na Rádio UFDPAR. Aqui você encontra informação, cultura e conhecimento. Até a próxima!